Boa noite, meu nome é Anderson Almeida, aluno de Medicina Veterinária, primeiro semestre, na Universidade Católica de Brasília. Vou apresentar um trabalho sobre neurulação, junto com meus colegas Átila, Maria e Juliene. Neurulação. A gente vai ver o que é neurulação. O que é neurulação? Neurulação é o início do desenvolvimento embrionário, corresponde a um aglomerado de células idênticas, que chamamos de módula. Mas como essas células iguais são capazes de formar diferentes tipos de células que possuímos em nosso organismo, acontece que essas células que chamamos de blastômeros são totipotentes, ou seja, são indiferenciadas e capazes de se transformar em qualquer tipo de célula. Para isso, elas passarão por uma série de etapas do desenvolvimento embrionário, como a blastulação e a gastrulação, onde serão formados os folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Após isso, os acordados, como os nós, ocorrerão a neurulação. O processo de neurulação consiste na transformação de uma gástrula em uma neurula. A neurula é uma espécie de gástrula mais desenvolvida e ocorre exclusivamente nos animais pertencentes ao filo dos cordados, como os protocordados e os vertebrados. É na fase da neurula que ocorre o início da formação dos órgãos. Durante a formação da neurula, as células localizadas no teto do arco inteiro irão se diferenciar e se multiplicar, formando uma evaginação em forma de cordão que irá formar uma estrutura essencial para os cordados, a notocorda. A notocorda é uma estrutura de sustentação que todos os cordados possuem em pelo menos uma das fases da vida. Nos vertebrados, a notocorda será substituída na fase embrionária pela coluna vertebral. A notocorda será molde para as células que migrarão da mesoderme para formar a coluna vertebral. Ao mesmo tempo em que ocorre a formação da notocorda, a ectoderme começa um processo que possibilitará a formação do sistema nervoso. As células da ectoderme começarão a se achatar, formando o que chamamos de placa neural. Essa placa neural, que também se estende em forma de cordão no dorso do embrião, aos poucos vai sofrendo uma invaginação, formando um suco que em seguida se fecha com o zíper, formando o tubo neural. O tubo neural é a estrutura embrionária que dará origem ao sistema nervoso. Nos seres humanos, a formação do tubo neural se dá nas primeiras semanas de gestação, enquanto o embrião possui aproximadamente ainda 1 centímetro. Problemas durante a neurulação. A neurulação é uma fase delicada do desenvolvimento embrionário. Processos que não se completam nesta fase podem dar origem à má formação dos órgãos. Na figura 1, nós vemos o esquema demonstrando a neurulação. Já na figura 2, nós temos fotomicrografias de um corte da parte dorsal de um embrião na fase de neurula. Esta sequência de baixo para cima de imagens mostra a placa neural sofrendo invaginação para formar o tubo neural. E aí galera, beleza? Eu sou o Átila e eu vou falar um pouco sobre placa neural e o desenvolvimento dela. Bom, então vamos lá. O que é placa neural? A placa neural é uma porção dorsal da ectoderme, sendo uma estrutura base do sistema nervoso. O processo de neurulação primária parece ser padronizado em embriões de anfíbios, aves e mamíferos, e pode ser dividido basicamente em 5 etapas. E essas etapas são: formação da placa neural, formação do assoalho da placa neural, modelagem da placa neural, dobramento da placa neural para formar o sulco neural e o fechamento do sulco neural formando o tubo neural. Formação da placa neural. As células ectodérmicas da linha média por sinalização do mesoderma dorsal subjacente tornam-se colunares, enquanto que as células destinadas a formar a epiderme se tornam mais achatadas. Esse alongamento das células ectodérmicas dorsais causa a elevação das regiões neurais acima do ectodermo circundante, formando assim a placa neural. Após a formação,
temos o desenvolvimento da placa neural. A seguir, as bordas da placa neural engrossam e movem-se para cima como consequência de forças intrínsecas e extrínsecas às suas células, formando as pregas neurais, enquanto a depressão na região média, o sulco neural em forma de U, aparece no centro da placa, dividindo o embrião em lado direito e esquerdo. Então as pregas neurais deslocam-se em direção à linha média do embrião, se fundindo e formando o tubo neural. Assim temos o tubo neural completamente fechado, abaixo do ectoderma sobreposto, e as células da porção mais dorsal se tornam as células da crista neural. A anencefalia é um exemplo de má formação gerada pelo não fechamento do tubo neural. Quando isso ocorre, o feto não desenvolverá completamente os órgãos do encéfalo e a caixa craniana. Sem a caixa craniana, os órgãos do encéfalo ficam expostos ao líquido amniótico, agravando ainda mais os problemas do sistema nervoso do feto. Em geral, os fetos com anencefalia são abortados espontaneamente pelo corpo da mãe. Isso pode gerar sérios riscos de morte para a mãe. Na figura 3, temos a foto da vista dorsal da cabeça do espécime canino, demonstrando grave malformação na região encefálica, ou seja, a anencefalia. Na figura 4, temos a foto do espécime canino, demonstrando a ausência do epicrânio e a presença de tecido nervoso rudimentar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a mesoderma. E o que é a mesoderma? A mesoderma é uma das 3 principais camadas de embrião em desenvolvimento, conhecidas como camadas de células germinativas. Ela é um folheto embrionário formado durante a neurulação dos animais que possuem 3 folhetos embrionários. Esses animais, eles são chamados de triploblásticos. E a mesoderma, ela se localiza entre os outros 2 folhetos, a endoderme e a ectoderme. Quando o embrião se desenvolve, diferentes órgãos e partes do corpo se desenvolvem a partir dessas camadas de células germinativas. Através de multiplicação e diferenciação celular, a mesoderme dá origem, por exemplo, ao esqueleto, aos músculos, ao sistema circulatório, excretor e reprodutor. Os embriões de todos os animais complexos, incluindo os humanos, contêm camadas mesodérmicas em seu desenvolvimento inicial. Bom, agora aqui a gente tem uma imagem que dá para ver direitinho os folhetos germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A ectoderme e a endoderme, elas vão ser formadas na fase de gástrula. Já a mesoderma, que é o terceiro tipo de folheto, é formado na fase de neurula. O disco embrionário, que antes era bilaminar, ele agora vai ser convertido em trilaminar, porque antes era só a ectoderma e a endoderme. Aí agora vai ter também a mesoderme. E essa mesoderma, ela reveste o celoma. E o que é o celoma? O celoma, ele é a cavidade geral do corpo dos seres vivos. As 2 mesodermes, elas irão crescer ventralmente, se encontrando e se fundindo na região mediana ventral do embrião. Esse celoma, ele é uma cavidade que vai diferenciar muito na questão de especialização dos animais. Tem animais acelomados, que não formam essa cavidade, e tem também os animais pseudocelomados, que têm essa cavidade, mas ela não está revestida pela mesoderme. E tem também os celomados, que têm a cavidade e ela está revestida por esse tecido, que é a mesoderme. A mesoderme, ela só surge apenas na fase de neurula. E, como eu falei antes, a mesoderme ela dá origem à maior parte das estruturas do nosso corpo. Em primeiro, a formação da derme, que é o epitélio de dentro. Essa derme é uma das camadas da pele, formada por tecido conjuntivo. Ou seja, após formar a neurula, os 3 principais folhetos vão dar origem às estruturas que, a partir desse momento, vão começar a caracterizar o feto. Então, a fase embrionária, ela é até a fase de neurula, e a partir da neurula já tem o início e formação de um feto. Após a formação das estruturas, esse feto vai desenvolver e ele vai crescer.
Agora aqui nessa imagem, a gente está vendo um corte transversal do disco embrionário trilaminar, que é para a gente ver um pouco mais sobre as camadas da mesoderma. O que acontece é que dentro da própria mesoderma, essas camadas adicionais se diferenciam em diferentes órgãos e partes do corpo durante a gestação. Cada uma dessas subdivisões se desenvolve em um conjunto diferente de órgãos e outros tecidos do corpo. As outras duas camadas, o ectoderma e o endoderma, eles acabam se tornando tecido externo e tecido interno. Esse processo de desenvolvimento ele é semelhante entre a maioria dos vertebrados. Aqui na imagem, uma das camadas que a gente está vendo é o mesoderma da placa lateral. Essa porção do tecido embrionário divide-se em camadas que se desenvolvem na parede do corpo, bem como na parede do intestino e no sistema circulatório. Outra camada é a mesoderma intermediária, que ela vai tornar os sistemas urinário e reprodutivo. A mesoderma paraxial, ela vai tornar os músculos faciais, vértebras, músculos esqueléticos e a camada da derme da pele. É aqui nesse desenvolvimento que forma o celoma. Ele se forma no início do processo. Dentro do celoma, há espaço para os vários órgãos internos se desenvolverem. Quando o animal está maduro, a cavidade do corpo, localizada no abdômen, abriga a maioria dos órgãos vitais, fornecendo proteção para partes do corpo tão delicadas e importantes quanto o coração, os pulmões e os intestinos. O revestimento da cavidade abdominal, chamado peritônio, também é derivado do mesoderma durante o desenvolvimento inicial.